Em alguma masmorra do Japão, Kaito Tagashi usava seus inseticidas de mercadinho para caçar slimes, uma prática comum do dia a dia dele. Ao executar friamente cada um desses monstros gelatinosos, ele guardava suas latas de veneno como se fosse um cowboy pistoleiro no faroeste. Após 2 anos nessa rotina no primeiro andar da dungeon, Kaito acaba de completar 999 slimes abatidos. Mesmo se achando imprestável por aniquilar apenas gelatinas ambulantes, ele não desanima e promete acabar com o milésimo inimigo para fechar o dia com chave de ouro. Conforme ele caminha, câmeras de segurança acompanham os passos do garoto e analisam os status dele, que nunca foram nada demais. De repente, ele dá de cara com um slime dourado no meio do caminho. Então vê nele a oportunidade de fechar 1000 vitórias em grande estilo contra essa espécie. Como sempre, o destruidor de slime se aproxima do bicho e despeja o inseticida, mas essa criatura é bem mais ágil do que ele tá acostumado, tanto que desvia do inseticida com o reflexo de uma mosca. Kaito não se dá por vencido e saca sua pistola de repelente, dessa vez acertando um alvo, que cai duro no chão, ou melhor, mole. Apesar da conquista, o jovem nota que mesmo esse monstro raro não dava muito XP, mas pelo menos ele poderia pegar o núcleo mágico dele na esperança de render uma grana boa em troca. Ao pegar o item, ele vê a imagem de uma criatura mitológica desenhada naquilo que parecia uma carta banhada em ouro. Observando a descrição do objeto, Kaito percebe que se trata de uma valquíria chamada Sylph, por isso se anima ao pensar que finalmente conseguiu uma carta lendária de servo. Olhando de um lado para o outro, ele deduz que ninguém viu ele pegando a carta, e logo pesquisa na internet em busca de informações sobre a valquíria, porém, não tinha nada no banco de dados da internet sobre ela. Se não tiver enganado, a única coisa que Kaito sabe é que essas mulheres são semideusas de alguma mitologia, e isso é o bastante para ele deduzir que esse item possui algum valor interessante. Sendo a carta de valor ou não, o rapaz não pretende dar esse item para ninguém. Saindo da masmorra pelo portão 6, ele vê aventureiros saindo para ação com suas armaduras e armas poderosas e pensa se um dia terá a chance de usar esse nível de equipamento. Por acaso, se vender a carta rara por uma nota preta, talvez seja possível desfilar por aí com uma espada lendária em chamas ou um escudo revestido em diamante. Com isso em mente, ele vai até o centro de transações da caverna para vender os núcleos de slimes comuns que coletou. Tendo 3 irmãos, levando em conta que cada um vale 500, é oferecido para ele apenas 1.500 ienes, valor equivalente a 50 reais. Depois, dando uma de garoto inocente, ele pergunta para a funcionária o quanto valeria se ele vendesse uma carta rara de servo, e ela diz que no exterior esse tipo de item vale cerca de 1 bilhão de ienes. Ao escutar isso, o moleque entra numa espiral maluca de obsessão e não consegue parar de repetir esse valor enquanto vegeta por onde anda. Após guardar suas coisas e partir, ele parecia um zumbi dizendo a mesma coisa até chegar na saída do estabelecimento onde ele realiza suas expedições, a masmorra e resort, onde ainda era vigiado pelas câmeras de segurança. No dia seguinte, no aniversário de 4 anos do estabelecimento, ele ainda estava na mesma pegada de ontem, e dessa vez seus amigos ouvem o que ele diz e perguntam que papo é esse de 1 bilhão. Tentando abafar o caso, Kaito se vira pro Shinji e pro Hayato e escuta que eles conseguiram o passaporte do explorador e podem aproveitar as atrações do evento de aniversário de graça. Mais tarde, na volta pra casa, Kaito lembra que é só no nível 3, mas que seus amigos podem voltar e explorar as masmorras para conseguirem alguma coisa interessante, mas os dois querem distância desse tipo de rolê por enquanto. Esses dias eles desceram pro nível 2 e acabaram subestimando os goblins, pensando que derrotar esses monstros seria mais fácil do que roubar doce de criança, mas eles levaram uma surra sem dó de um desses bichos. Depois disso, eles acharam melhor curtir um parque de leve ao invés de serem surrados a troco de nada. Já quanto ao Kaito, os dois acham curioso o fato dele já estar 2 anos matando slime sem parar. Então Kaito conta que não vai pra masmorra só pra isso, mas não se aprofunda na questão. Ao chegar na rua de casa, enquanto andava pela calçada à noite, Kaito é reconhecido por uma garota da janela do seu quarto, que parece feliz com a passagem do rapaz. No dia seguinte, um apresentador de Kiss pergunta há quantos anos as masmorras surgiram, e um competidor aperta o botão para dizer que fazem 13 anos, a resposta correta. Durante a refeição, os pais do Kaito ressaltam que ele deve trabalhar, mas não pode esquecer de estudar. Porém, tudo o que ele conseguia pensar era sobre aquela carta, sobre o que aconteceria se ele invocasse a valquíria. Se fizesse isso, talvez ele poderia ir para os níveis mais difíceis das masmorras, porém, se vendesse a carta, ele poderia comprar os equipamentos dos sonhos, além de uma mansão com piscina e uma masmorra particular ao lado do cinema caseiro. Essa dúvida cruel martela tanto na cabeça do garoto que ele mal consegue dormir, ao ponto de ir virado para a escola no outro dia. Pelo menos, a jovem bisbilhoteira, Katsuragi, saiu de casa na mesma hora que ele, então os dois se esbarram. Aproveitando o encontro, ela pergunta para onde ele foi ontem à noite, já que viu ele voltando para casa. Então ele diz que estava numa reunião só para homens com Shinji e Hayato, o famoso clube do Bolinha. Falando no diabo, os dois brotam do nada no caminho. Então Kaito puxa a dupla e pede para eles não contarem que ele foi pra masmorra ontem. Katsuragi pergunta o que eles estavam fazendo juntos, e cada um responde uma coisa. Notando a farsa, a garota questiona se Kaito foi pra masmorra de novo, mas o moleque mente na cara dura. Inocente ou não, Katsuragi acredita e segue seu rumo. Chegando no colégio, Kaito pergunta pros amigos o que eles fariam se encontrasse uma carta rara de servo, e os
os dois respondem que com certeza venderiam para serem ricos, até porque um servo só poderia ser invocado dentro das masmorras. De toda forma, eles ressaltam que achar uma carta dessas é mais difícil que ganhar na loteria, e Kaito dá um sorriso amarelo. Durante as aulas, ele não conseguia tirar a cabeça dessa questão, refletindo que não vai mais poder vender a carta sem invocar esse servo, sendo que ele nem sabe se isso vai ser útil para ele. Porém, olhando para Katsuragi, outras ideias vêm à mente dele. Logo ao voltar para a masmorra, ele saca a carta e reconhece que ela vale 1 bilhão, mas que precisa seguir o caminho certo pro bem da Katsuragi. Então, ele invoca Sylph, a Valkyria, gerando um poderoso tornado na caverna que se dissipa e revela a figura da gigantesca criatura mitológica, essa que envolveu o garoto em suas mãos até desaparecer completamente, deixando o usuário da carta perdido. Entretanto, uma pequena e inocente Valkyria cutuca ele pelas costas e se apresenta como Sylph, fazendo o pobre rapaz se ajoelhar, sentindo ir embora o bilhão que tinha no bolso. Sylph pergunta o que tá rolando, então Kaito finge que não é nada e chama a garotinha pra ir com o tio caçar slimes. Poucos passos à frente, ela chama a atenção do mestre e alerta sobre a presença de um slime por perto, e ele fica surpreso ao ver que ela era capaz de detectar criaturas ao redor. No final das contas, a Valkyria tava certa, e um slime desavisado tava dando sopa nos confins da caverna. De costume, Kaito saca um inseticida, mas antes de atacar, ele pergunta pra Sylph se ela é capaz de derrotar o bicho. A pequena figura mitológica afirma que sim com entusiasmo, então se apresenta perante o oponente para fazer uma demonstração. Conjurando um relâmpago divino extremamente poderoso, ela desintegra a pobre geleia azulada sem misericórdia com um sorriso no rosto, deixando seu mestre sem reação. Ele sabe que ela tem 170 pontos de combate, 17 vezes mais que ele, e que ela continua sendo uma deusa, mesmo que só pela metade. Mudando de assunto, a Valkyria avisa que deu aquela roncada no estômago e olha diretamente pro núcleo mágico da criatura derrotada. Kaito pergunta se ela quer comer o núcleo, e ela faz que sim com a cabeça. Kaito tinha lido em algum lugar que servos eram alimentados com essa substância, então dá pra ela comer. Como previsto, a garota agradece com a corda toda por ter recuperado suas energias, e chama o mestre pra enfrentar outro slime que ela detectou, mas ele pede pra ela dar um tempo. Segundo o que ele observou, Sylph fica com fome ao lutar e precisa se alimentar dos núcleos mágicos que consegue, mas como é a única coisa de valor em um slime, ele não sairia do zero, porque teria que dar de comer pra garota. Nesse caso, ele ia ficar sem grana nenhuma pro inseticida. Sendo assim, ele pensa num plano e pede pra serva encontrar novos slimes. Ao fazer isso, ele mantém sua estratégia habitual de matar os bichos com o repelente, só que deixando a Sylph só detectar na presença deles, sem gastar energia se envolvendo na luta. Com isso, ele sobe pro nível 4 e comemora, fora que seus pontos de combate subiram 2 pontos. Sylph parabeniza o mestre com entusiasmo, até que ele nota que ganha o título de exterminador de slimes, aumentando suas estatísticas em 50% ao enfrentar um monstro dessa espécie. Obviamente, isso deu uma freada na animação do garoto, porque ser aprimorado contra o slime é a mesma coisa que ter 2 chinelos pra matar uma formiga ao invés de um só. Sylph tenta consolar o mestre dizendo que ter habilidades novas é ótimo, ressaltando o quanto é incrível que ele tenha conseguido isso, e Kaito acha legal da parte dela ser assim, mas algo ainda incomoda ele profundamente. A mocinha pergunta o que é, mas ele diz que não é nada demais. Assim, ele anuncia que vai parar de explorar a masmorra por hoje. Fazendo uma cara de coitada, Sylph pergunta se será invocada mais uma vez, e ele promete que sim, aliviando a garota. Em seguida, ele puxa a carta para devolver a Sylph para dentro. Ao chegar no balcão de vendas, Kaito impressiona a funcionária com o tanto de núcleo mágico que ele conseguiu em apenas um dia de expedição, e ele diz que deu sorte de encontrar um monte de slime de uma vez só. A mulher acredita e ressalta que ele quebrou o recorde de slimes caçados em apenas um dia, e anuncia o valor de 15 mil ienes em troca de todos os itens conquistados. À noite, já de volta em casa, Kaito Takagi continuava sem pregar o olho na cama, dessa vez refletindo sobre como a Valkyria é de fato poderosa. Junto com ela, talvez ele realmente possa ir pro segundo andar, mesmo que tenha medo dos goblins. Há muitos anos atrás, quando era uma criança, Kaito via na TV com a Katsuragi uma transmissão ao vivo da Masmorra 37, onde o pai da garota, o Capitão Katsuragi, conta pra repórter que pretende ir ao nível mais fundo da dungeon, e um dia vai desvendar o segredo dessas cavernas misteriosas. A repórter comenta como o capitão enfrenta o desconhecido com coragem e sabedoria, e cada palavra daquela matéria encantava cada vez mais o pequeno Kaito, que não tirava o olho da televisão nem por um segundo. Na sequência, Kaito acorda desse sonho e sabe o que tem que fazer. Assim, ele se prepara para ir até o segundo nível da masmorra ao lado da Sylph, com equipamento improvisado. Como sempre, a Valkyria mostra toda a sua alegria em estar participando dessa expedição pela primeira vez, e o garoto deixa claro que conta com ela nesse momento decisivo. Após todo esse tempo se contentando com slimes, Kaito descia as escadas da masmorra rumo a um novo desafio, e assim como o capitão Katsuragi, ele promete desvendar os mistérios das profundezas e se tornar um herói, assim como o capitão, além de perseguir outro objetivo tão importante quanto. Há 15 anos atrás, 2 irmãos finalmente encontram a misteriosa entrada para uma masmorra. Masmorras essas que começam a aparecer no mundo inteiro. Ao lado do grupo especial de exploração de masmorras, esses
esses heróis planejam desbravar os recintos obscuros das cavernas e desvendar seus segredos. Formado por vários profissionais, esse é o maior grupo de elite da face da Terra, pronto para realizar qualquer missão que seja imposta a eles. Ao entrar no terrível domínio dos monstros, os irmãos não demonstram nenhum medo e encaram o mal de frente ao utilizar suas poderosas habilidades contra as criaturas monstruosas que surgem pelo caminho, descendo andar por andar rumo às profundezas malignas do desconhecido. Apesar de não terem chegado até os últimos níveis, os irmãos planejam compensar seus fãs com um incrível parque temático que simula perfeitamente os pisos conhecidos da masmorra. Com isso, eles esperam pressionar o governo para permitir que jovens de 15 anos tirem sua licença de caçador, porque segundo eles, essa é a melhor idade possível. No entanto, nem tudo são férias e conforme os irmãos iam progredindo, os desafios aumentavam drasticamente, até que o jovem explorador não aguentou o dragão de papelão e acabou morrendo, mas não sem antes expressar seu amor pela irmãzinha, que se desespera perante esse momento tão dramático. Entretanto, a garota promete burlar as leis da natureza e trazer seu irmão de volta à vida com um super antídoto. Então ela espelha o líquido em sua boca e puxa o rapaz para passar a poção para a boca dele nesse incrível episódio de Dungeon Love Story. Voltando à realidade, Kaito Takagi não tem o mesmo pique dos irmãos da série, por isso fica cansado e treme de medo perante o segundo piso da masmorra. Para dar aquele apoio de sempre, Sylphie segura a mão do garoto e acalma ele. Segunda jornada, Valkyrie alerta que tem um Goblin dobrando a esquina à frente, mas como a experiência que Kaito teve com esse bicho não foi das melhores, ele dá meia volta e recupera o fôlego milagrosamente ao cair fora em alta velocidade. Porém, a imagem do Capitão Katsuragi vem à mente e faz ele estapear a cara para enfrentar a figuração e se tornar um protagonista de uma vez por todas. Sendo assim, mesmo gaguejando e de cara inchada, ele saca sua espada de madeira e promete derrotar o temido Goblin. Vira na esquina, lá tava o Goblin tirando uma soneca, então Kaito joga na mão da Valkyrie a responsabilidade de macetar ele. O que ela tenta fazer é iniciar um relâmpago divino. Contudo, o garoto entra na frente dela depois de perceber que precisa fazer isso sozinho, mas se a coisa ficar feia, ele aceita uma mãozinha da serva. Assim, ele ataca primeiro com sua espada e erra o alvo, abrindo um espaço para um contra-ataque. Rapidamente, Kaito levanta seu escudo e bloqueia a investida do oponente. Então os dois disputam um espaço ombro a ombro. Mostrando uma força que não sabia que tinha, o garoto derruba o Goblin e dá um golpe cheio de confiança, mas o monstro segura a espada e desarma o aventureiro. Sem outra alternativa, ele saca seu inseticida e espirra no olho da criatura, que perde a visão momentaneamente. Após a brilhante estratégia, Kaito recupera sua arma principal e volta à ofensiva, tropeçando no meio do caminho e por sorte fica na espada na barriga do Goblin, que é vencido. Diante da vitória, o jovem não consegue conter a emoção e derrama lágrimas de alegria por finalmente ter derrotado seu arqui-inimigo, enquanto Sylphie celebra a vitória do seu mestre com entusiasmo. Ainda por cima, Kaito sobe de nível e ganha o título provisório de exterminador de goblins, concedido àqueles que derrotaram uma criatura dessa raça e superaram o medo de morrer contra ela, o que garante o bônus de 10% nas estatísticas quando enfrentar esse monstro novamente. Como essa vitória foi na sorte, o efeito é apenas provisório e mais fraco do que o original. Kaito não sabe se fica feliz ou se sente humilhado com a acusação do sistema, mas não quer saber de tristeza nesse momento, porque sem querer ou não ele matou um Goblin e ninguém vai tirar isso dele. Na sequência, ele avança pelo segundo piso com a ajuda da Sylphie e derrota outros Goblins, dando ainda mais confiança pro inexperiente aventureiro. Conversando durante uma caminhada, Kaito descobre que a Valkyria possui um único desejo de servir ao seu mestre, como se fosse algo programado em sua mente. Para tornar sua serva mais que apenas isso, ele promete explorar essa masmorra e fazê-la descobrir sobre o mundo à volta dela. Seguindo o caminho juntos, a dupla continua sua caça aos Goblins, e enquanto isso, Kaito ia alimentando a garota com as essências dropadas pelos monstros. Após sair da masmorra, Kaito é elogiado pela funcionária por levar 4 núcleos de Goblins para a mesa de venda no primeiro dia. No dia seguinte, ele fica até tarde na cama sem mover uma palha, e sua mãe avisa que ele vai perder o domingo inteiro nesse ritmo. Kaito explica que tá com dor em cada músculo do corpo e não consegue levantar, então a mulher pede para ele pegar mais leve no trabalho. Um dia depois, ele vai pra escola ao lado da Katsuragi como se tivesse cimento na cueca. Na hora, a garota saca que ele foi de novo pra masmorra, mas como ele nega, ela pergunta o motivo de tanta dor muscular. Então ele diz que entrou pra academia pra ficar monstrão e acabou passando dos limites. Katsuragi analisa o shape prejudicado do rapaz e comenta que ele não ficaria muito bem todo musculoso. De toda forma, isso foi o bastante pro assunto mudar, então Kaito sente um alívio. Já na escola, algumas garotas comentam que os irmãos Dan vão fazer um novo filme que lança ano que vem, chamado A História de Verão dos 7 na Masmorra. Ao mesmo tempo, Kaito conta pros amigos que passou o rodo nos Goblins do segundo andar, e os rapazes não esperavam isso dele. Kaito fica ofendido, mas pelo menos ganhou confiança e isso é o suficiente por enquanto. Agora ele sonha em chegar nos andares mais profundos da masmorra, então seus amigos avisam pra ele não ir com muita sede ao pote. Mantendo o ritmo, o aventureiro volta novamente pra caverna e explora um canto do segundo andar que não tinha visto ainda. Assim como no dia anterior, o ciclo se repete e eles derrotam os Goblins que aparecem pela frente, deixando o Taika exausto pro próximo dia. Conforme o tempo passava,
caçava, ele aprimorava seu equipamento aos poucos. Por exemplo, ele compra uma barra de tungstênio para tornar sua caça mais efetiva. Quando chegava na escola, o moleque era um peso mortal total, e isso incomoda Katsuragi cada vez mais. Seja como for, ele não desiste do objetivo e continua retornando diariamente à dungeon. Depois de muito esforço, ele finalmente atinge o nível 10, e diante dos aplausos empolgados da Sylph, ele é presenteado com a bênção divina, um título dado àqueles que são amados por divindades e semelhantes. O bônus de estatística aumenta conforme o usuário sobe de nível, e a taxa desse aumento vai depender do amor dessa divindade. Diante disso, Kaito Takagi percebe que ganhou uma habilidade apelona e celebra como nunca sua alçada ao protagonismo. Com isso, ele se curva perante a Sylph, que é a única divindade que ele conhece, e diz que tudo isso é graças a ela. Segurando a mão da jovem Valkyrie, ele espera contar com ela mais ainda dali pra frente, e é exatamente esse o desejo da garota, tá ali pro que seu mestre precisar. A forma como Kaito se expressava encantou a garota, que fica ainda mais feliz por descobrir alguns sentimentos mais profundos daquele rapaz, por isso ela afirma ser maravilhoso ter ele como mestre. A seguir, eles encontram um esqueleto brilhante no caminho, então Kaito questiona se esse brilho é o efeito da bênção divina, ou se o inimigo é um monstro raro. Para derrotar ele, os dois repetem uma estratégia que vinha dando certo. A Valkyrie invoca a muralha da donzela, um escudo mágico que mantém o inimigo à distância, então Kaito entra com um golpe derradeiro. Porém, dessa vez a barra de tungstênio não dá conta da dureza do esqueleto e não causa nenhum dano. Por isso o garoto pede para Valkyrie usar seu relâmpago divino, aniquilando a criatura no mesmo instante. Ao dropar a essência, Kaito se frustra ao descobrir que ela não tinha nada de especial, visto que o esqueleto era raro, fora ser uma pedra vermelha, uma cor que ele não tinha antes nesse tipo de item. Atrás dele, Sylph já quer almoçar a pedra, e ao receber sua refeição, ela pula de alegria ao comer a melhor coisa que já experimentou. Mais tarde, ao sair da dungeon, a funcionária conta que a essência vermelha custa 2 milhões de ienes, fazendo o pobre rapaz morrer de arrependimento. Quando chega a noite, tudo que ele consegue pensar é nos 2 milhões que foram pro espaço, ou melhor, pra barriga da Sylph. Como consolo, ele se convence que a Valkyria mereceu uma comida mais saborosa depois de tudo que fez por ele. Por falar nisso, ele pensa se deve ou não descer pro 3º piso, porque o segundo já tá ficando fácil, mas fica na dúvida, já que esse andar tem monstros em grupo. No dia seguinte, já dentro da caverna, ele diz pra Sylph que quer lutar sozinho, então a garota acha que fez alguma coisa de errado e se desespera, mas ele explica que quer ir pro 3º andar e vai acabar ficando dependente demais da Valkyria se for com ela, e ele não quer isso. Falando nisso, ele diz que enxerga a Sylph não como uma serva, mas sim como uma irmãzinha com quem sempre pode contar. Então, para fortalecer ainda mais essa relação, ele passa a chamar ela de Shio, um apelido que ela ama mais que tudo, encantada por ter um mestre que se importa tanto com ela. No meio disso, um Goblin aparece na frente dos dois, então Kaito pede para cuidar sozinho do inimigo. Na saída da masmorra, a funcionária pede pro aventureiro não exagerar na dose, então ele responde que a única dose que quer no momento é a de poção de cura, porque foi massacrado. Em casa, lendo uma revista que tem os irmãos Dan na capa, Kaito lamenta ter gastado o dinheiro que conseguiu acumular até o momento para comprar uma única poção de cura, que mesmo de baixo nível é absurdamente cara. Para piorar, ele precisava de equipamentos melhores para descer pro 3º andar e ainda juntar núcleos mágicos para Shio comer, já que assim ele volta aos velhos dias e taca inseticida em cada slime que cruzava seu caminho. Ao atualizar seus amigos dos últimos eventos, eles acham que o garoto tá regredindo depois de ter ido tão longe, mas ele garante que a caça aos slimes é só uma medida provisória para juntar grana. Escutando a palavra slime, Katsuragi questiona o que o rapaz andou aprontando, então ele finge que na verdade estava falando sobre a Slime, sua prima de 4º grau. Querendo ou não, a mentira dá certo e Katsuragi vai embora sem mais rodeios. No dia seguinte, a matança de monstros gelatinosos ganha mais um capítulo, rendendo tantos cristais que Kaito já estava acumulando num saquinho. Com a venda desse montante, ele tem certeza que vai poder comprar equipamentos e alguns núcleos ainda vão sobrar para a alimentação da Shio. Dito isso, a Valkyria sente uma presença estranha próxima a eles, então eles investigam até descobrir que era um slime prateado dando sopa na masmorra. Sem perder tempo, Kaito ataca o bicho com seu inseticida, mas como ele escapou, Shio termina o trabalho com seu relâmpago. Ao pegar o item dropado, Kaito era só sorriso de orelha a orelha, porque na sua mão tinha uma nova carta de servo, dessa vez uma demônio de nível Visconde chamada Lucelia. Atrás do garoto, Shio não consegue esconder uma pontada de ciúme. De toda forma, Kaito estava preocupado em invocar um demônio e causar algum problema para ele, tipo ser amaldiçoado ou possuído. Porém, olhando para Shio, ele pensa no sonho que deve ser invocar uma divindade e um demônio ao mesmo tempo. Com isso em mente, ele escolhe ir por esse caminho e conjura o poder da carta, gerando um
grande tornado de fogo que dissipa e revela a figura diabólica de Lucelia. A demônio, que estava em um estado não físico, atravessa Kaito, que recebe de braços abertos sua mais nova serva. Dentro de alguns segundos, surge a invocada em sua forma mais jovem. Para não restar dúvida, Kaito pergunta o nome da garota, então ela confirma que é Lucélia, um demônio de nível Visconde. O jovem esperava uma coisa diferente quando viu a imagem da carta, por isso se ajoelha e questiona para onde foi sua musa chifruda. Sem paciência pro Chilique, Lucélia comenta que seu mestre não parece muito confiável e nem inteligente. Shio pede pra demônio Mirim não falar assim do mestre, então ela explica que demônios agem assim por impulso, não por maldade. Aproveitando a deixa, o demônio olha a Valkyria de cima a baixo, e Sylph diz com alegria que também é uma serva do Kaito. Já que o garoto é o mestre, Lucélia estica a mão e pede comida, mas ele reclama que a folgada nem fez nada ainda. Pra resolver esse problema, Shio vê um slime nas proximidades e se apresenta pra mostrar serviço. Com as chamas da destruição, ela aniquila o pobre slime e transforma ele em cinzas. Com isso, Kaito entende o motivo dela ter 130 pontos de batalha. Após a vitória, Lucélia ganha sua merecida recompensa e abre a mão pedindo mais comida. Então Kaito vê os status dela e pede pra garota usar o sopro corrosivo da próxima vez. Então ela ganha outro núcleo mágico. Dito isso, ela usa a habilidade um Goblin da masmorra e deixa Kaito e Shio em choque com o horror da cena. Ao comer o núcleo do Goblin, Lucélia acha esse mais gostoso e supõe que selos de monstros mais fortes são mais saborosos. Por isso corre pra descer pro próximo andar. Kaito explica que nesse piso os monstros aparecem em grupo, por isso ele teria que conseguir novas armas antes. Mas a demônio não quer saber de desculpa esfarrapada. Shio se mete e diz que o mestre faz isso pelo bem das duas, então Lucélia desiste de insistir porque isso não vai a lugar algum. Mas já que é assim, Kaito promete que amanhã eles vão desafiar o terceiro andar juntos. Um dia depois o grupo desce até lá e o garoto mostra uma besta bem cara que comprou, mas Lucélia avisa que não é porque é caro que é bom. De toda forma, só o tempo dirá quem tá certo, e logo em seguida eles dão de cara com dois cães do inferno. Kaito tenta derrubar o primeiro, mas erra o dardo. Os cães correm atrás do humano, então Shio protege o mestre com seu escudo mágico. Em seguida, Kaito pede pra Lucelia atacar, e com a chama da destruição, ela acaba com os cães num piscar de olhos e devora sua recompensa. Como derrotou os dois inimigos, ela mostra os dois núcleos, mas Kaito conta que assim não vai sobrar nenhum pra Shio. De todo jeito, eles vão continuar o caminho e pegando mais núcleos. Lucélia responde que caso isso seja mentira, ela vai jogar ele no fogo do inferno. Passado esse momento, a equipe segue o rumo até encontrar dois javalis selvagens. Segura de si, a demônia lança o mesmo feitiço de sempre, mas dessa vez um dos inimigos sai intacto das chamas. Kaito toma a frente e acerta o olho do javali, que se enfurece ainda mais e volta a avançar contra o grupo. O medo faz o rapaz cair sentado, mas no susto ele dispara novamente e atinge o javali no meio da testa, acabando com ele. Enquanto Shio elogiava a performance do mestre, Lucélia sacaneava o fato dele ter caído sentado. No meio disso, o jovem nota que passou pro nível 11 e comemora, mas o demônio só quer saber de mais núcleos pra forrar o estômago. Após essa expedição, Kaito lamenta que não conseguiu quase grana nenhuma, porque a Lucelia sempre queria mais comida. Ao lado dele, um grupo de garotas bem jovens celebram uma descida bem sucedida até o sexto andar. Então o garoto começa a pensar que talvez possa fazer o mesmo e buscar recompensas mais valiosas. Um dia depois, perdido nesses pensamentos, Kaito vê sua atenção sendo chamada pelos amigos. Eles acham que o Kaito tá pensando em qual escola ele vai investir depois de se formar, porque essa é a principal preocupação de qualquer estudante que se preze. Até que Katsuragi chega na roda pensando que esse é o assunto. Pra não ficar feio pro lado dele, Kaito finge que tava pensando exatamente nisso, mas se enrola todo quando a garota pergunta qual escola ele escolheu. Então ele joga a batata quente de volta pra garota, que conta que gostaria de ir pro Instituto Oka. Ele aproveita e finge que também quer ir pra lá, animando sua amiga, já que os dois sempre estiveram juntos desde o jardim de infância. Nesse instante, uma amiga chama Haruka pra ajudar a organizar umas folhas, então a garota se vai. Voltando ao terceiro andar da masmorra, Lucélia continuava dizimando os oponentes à sua frente, sempre esperando devorar cada núcleo que dropasse das suas conquistas. Com o relâmpago divino, Shio não ficava pra trás no quesito força, e o sopro corrosivo do demônio continuava sendo útil em batalha, apesar de não ser visualmente agradável aos olhos dos demais. Seja como for, lá ia o mestre alimentar suas pupilas, com Lucélia sempre pedindo mais. Em uma dessas vezes, Shio olha de uma forma estranha pro Kaito, que nota, mas não fala nada. Conforme sua colega ia ganhando mais e mais comida, a Valkyria mantinha aquele olhar, então o garoto resolve perguntar o que tá acontecendo. Ela finge que não tem nada de errado, mas refletindo sobre isso no banho, o garoto percebeu que era como se ela estivesse evitando ele. Na TV, a garota dos irmãos Dan não aceitava a forma como o novato tratou seu irmão, por isso decidiu resolver as desavenças num duelo. Kaito começa a imaginar como seria se suas duas pupilas resolvessem fazer o mesmo, e pensar nisso causa um desespero no jovem, que não faz ideia do que faria caso a situação chegasse nesse extremo. No dia seguinte, o coitado tava com uma olheira enorme, e Katsuragi já imagina o que aconteceu quando os dois dão de cara a caminho do colégio, por isso se oferece pra ajudar. Kaito mente, dizendo que Shinji e Hayato fizeram amizades com garotas completamente diferentes, e que a garota mais quieta não parece gostar da mais ousada. Então ele se pergunta como fazer todo mundo se dar bem. Katsuragi aconselha ele a perguntar diretamente
pra pessoa ao invés de ficar deduzindo. E Kaito associa esse toque à situação da Shio, por isso ao voltar na masmorra ele invoca só a Shio pra conversar com ela. Indo direto ao ponto, ele pergunta se a Valkyria gosta da Lucíria, e ela responde que achou a colega um pouco intimidadora no começo, mas a própria disse que não faz por maldade. Por isso, Shio considera a Lucéria uma garota gentil e adora ela. Então o mestre pergunta se existe algum problema além desse, porque ele se importa muito com a Valkyria e não quer que ela fique infeliz ao lado dele. Dito isso, Shio desembucha e conta que o mestre é legal com a Lucéria o tempo todo e gostaria que ele fosse assim com ela também. Ela argumenta que o demônio ganha muito mais núcleos do que ela. Antes da Lucéria chegar, a Valkyria se sentia muito mais próxima do mestre. Em outras palavras, ela deseja que Kaito converse mais com ela. Diante disso, o garoto percebe que até essas criaturas mitológicas são capazes de sentir ciúmes. De toda forma, ele promete dar o mesmo número de núcleos mágicos para as duas, além de conversar mais com Sylph. Colocando sua promessa em prática, após a primeira vitória do dia, as duas ganham a mesma porção, além do Kaito elogiar a participação da Valkyria. A demônio não fica feliz com isso, visto que o mestre nunca elogiou ela por nada. Então ele faz a mesma coisa com a outra criança para equilibrar a balança de novo. Em seguida, após derrotar mais um javali selvagem, Shio sobe de nível, o que aumenta as estatísticas dela e concede mais 2 feitiços. Kaito elogia a garota e dessa vez até Lucéria dá o braço a torcer e dá moral pra colega. Para mostrar sua força aumentada, Shio usa o relâmpago divino em cima de 3 cães do inferno de uma vez só, derrotando todos. Quanto à muralha da donzela, o tempo de uso foi aumentado. Lucéria se dispõe a acabar com o javali, mas o próprio Kaito decide praticar sua pontaria. Na hora da recompensa, Kaito dá os 2 núcleos pra Shio, deixando Lucéria indignada, porque ela só não ajudou na batalha porque o mestre não deixou. Ainda por cima, Shio confessa que não tá satisfeita só com 2, por isso pede mais 1. Na saída da masmorra, Kaito lamenta o fato do apetite da Valkyria ter subido junto com o nível. A moça que faz as trocas observa que o garoto tem trazido menos núcleos, deixando ele ainda mais irado. Nesses momentos de dificuldade, é hora de retornar às origens. Com isso em mente, Kaito cai pra cima dos slimes. Depois de derrotar o 25º, Lucéria pede pra dar uma forcinha, mas ele responde que não vai conseguir acumular nada caso o demônio se meta. Já que é assim, ela fala pra nem ser invocada, o que Shio faz questão de comentar que seria uma boa, porque assim ela poderia torcer pro seu mestre sem ser incomodada. Kaito usa essa frase pra ensinar pra Lucéria que só é capaz de fazer tudo isso porque tem o apoio das duas, e essa frase comove ela de alguma forma, por mais que ela não goste de admitir. Mais tarde, a mulher enxerida comenta que o aventureiro só tem trazido núcleos de slime, e ele responde que resolveu se lembrar dos velhos tempos. Ela comenta que com certeza Kaito já deve estar pronto pra descer pro 4º andar. Quando chega em casa, ele pesquisa na internet sobre equipamentos mais fortes pra poder alcançar esse piso mais complicado, e encontra um traje completo de nanotubos de carbono, mas custa 500 mil ienes. Como tá precisando de muita grana, Kaito volta a masmorra e encontra um slime azul metálico, um monstro especial que também tem a ver com a habilidade da bênção divina. Sem perder tempo, ele convoca as garotas pra dar um jeito na criatura, e as duas parecem estar mais entrosadas depois do que o mestre disse sobre precisar do apoio das duas. Trabalhando em equipe, elas derrotam o slime. Kaito fica ansioso pra pegar sua carta de servo dropada e vai correndo pros espólios do slime. No entanto, ao chegar lá, tinha um orbe mágico, o que pode transformar ele no mago. De forma nenhuma ele pretende vender o orbe, por isso arremessa ele no chão e ativa seus componentes, gerando uma camada de mana que envolve o usuário e gera uma reação em seu corpo. Olhando no seu menu, Kaito Takagi nota que ganhou a habilidade bola de água e se empolga com seu novo talento. Para testar o feitiço, Kaito se aproxima de um cão do inferno e pede para Shio abrir seu escudo mágico. Caso não consiga vencer o inimigo, ele pede para Lucéria intervir com as chamas da destruição. Com a estratégia definida, a Valkyria aciona a muralha da donzela, dando conforto pro mestre experimentar a bola de água para cima do cão, mas o ataque simplesmente não causa dano nenhum. Sendo assim, Lucéria resolve o problema de vez, enquanto Kaito se questiona se aquele negócio realmente era uma magia. Para consolar o mestre, Shio diz que a magia vai melhorar com o tempo, enquanto Lucéria comenta que o cara nunca mais vai ter que levantar da cama para beber água. Escutando isso, ele abaixa a cabeça e percebe que teria sido melhor vender o orbe. À noite ele vai sozinho até o parque, perto da escola, para chorar pelo leite derramado, e por coincidência, Katsuragi estava por perto. Ela pergunta o que ele tem, e distraído, o garoto responde que é a magia. Percebendo a pisada na bola, ele tenta corrigir, dizendo que estava falando do filme A Garota Mágica, porque viu e não era o que ele esperava. A garota argumenta que esse filme ganhou ótimas críticas, então Kaito muda de assunto e pede para acompanhar a garota até em casa. No caminho, ele agradece a ela pelo conselho sobre perguntar diretamente para a pessoa ao invés de supor, porque graças a isso ele resolveu seu problema. Dito isso, Katsuragi responde que o problema era com ele, afinal de contas. O rapaz volta a dizer que era uma questão com Shiji e Hayato, mas a garota se despede e entra em casa. Do lado de dentro, ela mostra sua frustração com essa conversa, enquanto o Kaito começa a desconfiar que até ela tá com ciúmes. E galera, arregaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!